Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, casa de Deus. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. Bendito é o nome do Senhor, porque poucos tiveram essa oportunidade, poucos tiveram essa oportunidade, muitos partiram para a eternidade hoje, sem ter essa oportunidade. E nós, pela misericórdia de Deus, tivemos essa grande oportunidade de estar aqui. Então, bora aproveitar como uma oportunidade única, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar no assunto da Escola Bíblica Dominical, a primeira lição do nosso trimestre, no início da caminhada. Louvado seja Deus, e nós vamos cantar o hino, um dos hinos sugeridos pelo irmão, pelo comentarista da nossa revista, viu? Bendito é o nome do Senhor. E um dos hinos é o de número 15. Pois embora cantar esse hino, e enquanto nós estiver cantando esse hino, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver na casa de Deus, certo? Procure fazer isso aí com amor, certo? Se for para você devolver uma oferta ou um dízimo na igreja com a cara fechada, é melhor não devolver. É melhor não devolver, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então tudo que a gente for fazer para Deus, bora fazer com alegria. Se for para fazer com cara fechada, é melhor não fazer. Bendito, não diz, pastor, mas não é um dever? Não é uma obrigação? Mas Deus quer que a gente cumpra a nossa obrigação com alegria. Louvado seja Deus. É meu dever estar na casa de Deus. Como é que eu venho para a casa de Deus com a cara feia, com a cara fechada, certo? Como é que eu venho para a igreja dizendo, bom que não tivesse culto hoje, que era para mim ficar em casa, deitado, não sei o quê, está vindo para a igreja com alegria? Não, está vindo para a igreja com a cara fechada, com o coração fechado. Então devemos nos esforçarmos para servirmos a Deus com o coração aberto, com o coração alegre. Louvado seja o nome de Jesus, com um coração alegre. Quando eu me converti, comecei com o pastor e eu disse, me ajuda, me orienta o que eu devo fazer. Ele disse, Abinovan, tudo que for para fazer, procure fazer com alegria. Se for para ir para a igreja orar, vai com alegria. Medita no privilégio que é sair da sua casa, ir à igreja, dobrar o joelho e falar com Deus, Criador dos céus e da terra. E isso é para poucas pessoas. Poucas pessoas têm esse privilégio. Então vá para a oração com um coração alegre. Vá para a igreja com um coração alegre. Louvado seja Deus. Se for jejuar, jejua com um coração alegre. Vai ler a Bíblia, lê com um coração alegre. Se vai contribuir, contribua com um coração alegre. Então me esforcei, graças a Deus, aprendi a servir a Deus. Não tem crente que só serve a Deus porque ele tem medo do inferno. Porque ele diz, se eu não servir a Deus, eu vou para o inferno. Se eu não servir a Deus, não sei o quê. Eu sei que se nós não servirmos a Deus, iremos para o inferno. Eu sei disso também, mas me esforcei para não lembrar muito de inferno, não ficar lembrando muito do fogo do inferno e lembrar mais do amor do meu Jesus, que ele deixou o céu, veio à terra, se humanizou e deu a sua vida por mim. Então merece. Eu servi ele, servi com muita alegria, porque ele veio ao mundo com o coração aberto. Ele veio ao mundo me amando e deu a sua vida por mim. Então eu devo fazer as coisas para ele de coração. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Se for para devolver um disco, aquela cara fechada, porque tem crente que só a misericórdia de Deus. Eu não sei como é que Jesus ainda quer um dízimo ou uma oferta de uns tipos de crente desse. Dá uma oferta com a cara fechada, se devolve um dízimo com a cara fechada, se vai trabalhar ali. Um dia eu falei para o irmão, por que você está mal-humorado assim? Está trabalhando aqui? Aqui eu trabalho com a cara boa, então vai embora. Porque não adianta nada nós estar trabalhando no reino de Deus com a cara fechada. Parece que você não está gostando.
Parece que você não está gostando. Se não estiver gostando, vai embora. Porque esse mau humor seu, essa cara fechada, pode contagiar os outros. Pode pegar nos outros e atrapalhar a obra do Senhor. Aqui é para quem quer trabalhar com a cara alegre, com o coração voltado e dizendo graças ao Senhor Jesus, estamos fazendo algo para Deus. Bora contribuir em nome de Jesus. Bora cantar e contribuir em nome de Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Sim, foi ali pela fé que os olhos abri e agora, glória a Deus. Sim, meu Deus, eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe um nosso Jesus, sim. Mas eu sou me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Se Deus foi ali pela fé
abrir os olhos, abrir, e agora me alegra em tua luz. Glória a Deus. Nós vamos para o assunto. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Amém. Curva sua cabeça, fecha os olhos e solta a sua voz em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela palavra lida. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Muito obrigado pela palavra. E em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por ter nos chamado do mundo de pecado, por ter nos dado entendimento, por ter nos dado força para chegarmos ao teu caminho, à tua presença. Deus, obrigado por esta palavra, e peço ao Senhor que toma a primazia, abra a porta da tua palavra e fala conosco nesta noite. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, nesta noite, está conosco nesta noite nosso amigo Osmar. Cadê Osmar? Está ali, Deus abençoe. E nossa amiga Marlene, cadê Marlene? Está ali, Deus abençoe. O que nós temos a dizer, nossos amigos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês sintam-se bem no nosso meio, em nome de Jesus. Há poucos instantes, ali na secretaria, mais uma alma rendeu aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim Deus vai salvando almas, chamando pessoas para lhe servir, para obedecer a sua palavra, para um dia herdar a vida eterna. Que Deus continue salvando em nome do Senhor Jesus. E se continuarmos plantando, vamos continuar colhendo. Grave isso aqui, viu? Se continuarmos plantando, vamos continuar colhendo. Louvado seja Deus. O textual da nossa revista e da nossa lição de domingo, que era para passar no domingo, teve a Santa Ceia, deixou para hoje. O textual diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade prática, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Bora para a introdução. Quando eu pergunto para o irmão: que dia foi que tu aceitou Jesus? Eu não sei. Que dia foi que qual foi o ano que tu aceitou Jesus? Eu não sei. Que dia foi que tu batizou? Eu não sei. Eu batizei junto com o irmão fulano de tal, com o irmão fulano de tal. Eu já fico preocupado quando eu vejo essas pessoas
Porque tudo aquilo que foi importante na minha vida marcou a minha vida. Eu sei do dia que eu conheci Gilvinha, sei até a hora da noite que eu dei o primeiro beijo em Gilvinha. Eu sei de tudo, porque foi uma coisa importante na minha vida. Então tudo aquilo que é importante marca a nossa vida. E quando marca, a gente lembra. Então quando eu pergunto para uma pessoa, que dia foi que tu aceitou Jesus? Eu não lembro não, qual foi o mês? Não sei não. Foi sexta, foi sábado, foi domingo, que dia foi? Não estou lembrado não. Parece que... Que dia foi que tu foi batizado em águas? Eu não lembro da data do meu batismo não. Isso é preocupante. É preocupante. Porque sinaliza que essa pessoa, que tudo isso que aconteceu não foi importante. Não marcou a vida. Então eu lembro do dia da minha conversão, lembro que aconteceu no dia que quando eu dobrei o joelho dos irmãos, fez oração por nós, eu senti uma coisa ruim saindo de mim, quer dizer, o diabo saindo da minha vida, e senti uma coisa boa apossando de mim. Quando eu olhei para a Gilvinha, voltei a amar a Gilvinha instantaneamente. Lembro do meu batismo, lembro quando eu fui chamado para cooperador, lembro quando eu fui chamado para diácono, lembro quando eu fui consagrado a presbítero, lembro do dia que fui batizado com o Espírito Santo, lembro do dia que fui chamado para evangelista, lembro do dia que fui consagrado a pastor, porque todas essas datas marcaram a minha vida. Então isso faz parte de uma nova vida com Jesus. Então quando a pessoa diz, eu não lembro o dia que eu aceitei Jesus, eu não lembro o dia que eu fui batizado, é porque não foi tão importante. Bora meditar no assunto. Grave isso aqui. De qualquer hora eu vou pegar uma palmatória que tem ali, vou chegar assim, menina, que dia foi que tu aceitou Jesus? Menina, que dia foi que tu foi batizado em água? Se eu acertar, tudo bem, senão a gente dava alguma dúzia de bolo, que era assim que funcionava a escola do passado. O menino tinha que dar a lição na sexta-feira, e lá tinha o argumento, a tabuada. 3 vezes 5, 14, 16, ia para o outro. 3 vezes 5, 15, uma dúzia de bolo nele. Aí o neguinho se esforçava para estudar a tabuada, para não tomar bolo. Jesus devia fazer assim também, e todo mundo se preocupava. Bora para a introdução. Nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Quando eu digo aqui, olha irmãos, é um privilégio a pessoa chegar aos pés do Senhor. Não me esqueço, em 97, a igreja fez uma cruzada, um encontro mundial das Assembleias de Deus no Campo de Marte, em São Paulo. E naquele encontro, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, estava. E quando ele pegou o microfone, ele disse, e o antigo Carandiru ficava ao lado, ele disse: se todo mundo fosse crente, aqui tem mais de 1 milhão de pessoas, se todo mundo fosse crente, não precisava polícia,
não precisava o Carandiru, olha lá como é que está. Então, ser crente é ser agraciado por Jesus. Ser crente é receber a Trindade, é receber Deus, Jesus e o Espírito Santo. E não é em qualquer corpo que essa Trindade apossa, não. Para essa Trindade apossar de um corpo, precisa ser agraciado por Deus. E eu fui agraciado, tu foi agraciado por Deus. Então é um privilégio. Quando eu digo que ser crente é um privilégio para mim, é porque eu baseio muito nisso aqui. E o Novo Testamento é muito importante na vida. Quando a pessoa aceita Jesus, eu digo, olha, lê o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse no mínimo 5 vezes, e depois você começa a ler o Velho Testamento, porque o Novo Testamento fala da dispensação da graça, fala da dispensação de Jesus. Então aí fica mais fácil de compreender as coisas, porque às vezes vai lá para o Velho Testamento e aí fica lendo passagens que foram abolidas, que era lá para os reis, que era lá para não sei quem, fica aplicando como regra de fé e prática. Então, o Novo Testamento, ele já vem calibrado, ele já vem temperado, e quem viver o Novo Testamento consegue alcançar os céus. E quando a pessoa tem um entendimento raquítico, eu falo para ele, leia os evangelhos sinóticos e procura viver os evangelhos sinóticos. Lendo os evangelhos sinóticos e obedecendo, já está bom demais. Mateus, Marcos e Lucas e João já está bom demais. Viu? Se não tem como ler muita coisa, lendo esses 4 livros e colocando em prática, é o suficiente. A caminhada com Cristo, compreendendo os 2 caminhos. Na história humana, temos 2 caminhos, o da vida natural e da vida com Cristo. A vida humana, a primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Dia 5 de setembro de 66, eu passei por esse nascimento, vim ao mundo. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por 2 momentos, o nascimento e a morte. E é esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Então, esse é um dos caminhos. A vida natural, a vida carnal. O homem nasce, cresce, envelhece e morre. Esse aí é a vida humana. A vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidades verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. A vida humana pode se tornar maravilhosa. Eu costumo dizer que nós crentes desfrutamos de um pedaço do céu aqui na terra. Então, quando nós aceitamos Jesus e convidamos Ele para fazer parte da nossa vida humana, para apossar desse corpo material, dessa matéria, louvado seja Deus, aí essa vida se torna maravilhosa. Irmãos, às vezes nós só deixamos, a gente às vezes deixa para dar valor ao tanque quando o tanque está seco. E quando você conversa, ontem nós visitamos os novos convertidos e disseram: que coisa maravilhosa aconteceu na nossa vida, que coisa tremenda aconteceu na nossa vida. E a gente foi explicar sobre isso.
Então a gente que conheceu Jesus de verdade, convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, a Trindade Santa. Então a nossa vida humana, ela pode ser maravilhosa. Basta a gente andar com Jesus. Vai ter os altos e baixos, vai. Um dia a gente vai estar de pé, um dia a gente vai estar deitado. Um dia vai estar de pé, um dia vai estar caído. Mas se Jesus está no barco, o barco pode fazer assim, ó. Mas Jesus não deixa naufragar. A nossa vida pode fazer assim, mas Jesus não deixa naufragar. Então a vida com Jesus aqui na terra pode ser uma vida maravilhosa. Porque eu tenho, tu também tem. E qualquer um pode ter. Porque nós passamos a ter uma vida humana maravilhosa, tranquila. Eu tentei o suicídio. Quantos aqui tentaram suicídio, pensou em suicídio? Depois que a gente aceitou Jesus como Salvador, de verdade, que Ele entrou na nossa vida, o desejo de suicídio foi embora. Agora a gente pensa em viver. Então você está vendo, gente? Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, de verdade, a gente passa a ser filho de Deus. E filho de Deus tem direito nas bênçãos que o Senhor tem reservado, tem guardado só para aqueles que são filhos. Deus manda o sol para a criatura, para filho. Deus manda o sol para todo mundo, para bons e ruins. Deus manda a chuva, Deus manda o vento. Louvado seja Deus. Mas tem algumas bênçãos que Deus só impetra, que Deus só dá para aquele que é filho. Então é isso. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Está aí as referências bíblicas. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, o novo nascimento. Não é um privilégio maravilhoso, uma coisa tremenda? Receber esses três companheiros em nossa vida. Receber o Pai, receber Deus. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus intercede por a gente diante de Deus. Lembra lá daquela carta que Paulo mandou para Filemon? Quando aquele escravo, Onésimo, saiu da casa de Filemon, fugiu, e o escravo não podia fugir. Onésimo, Filemon comprou Onésimo numa feira de escravo. Tinha feira de escravo lá igual feira de bode. Foi lá e comprou Onésimo. Ferrou Onésimo, carimbou, selou. E por onde Onésimo passava, tinha um selo de Filemon. É a mesma coisa, tem uma vaca, a gente ferra, e por onde aquela vaca passa, alguém, vaqueiros e tal, diga lá o ferro de fulano de tal, aquela vaca é de fulano de tal. Então Onésimo pertencia a Filemon, mas um dia ele fugiu. E se Filemon encontrasse ele, a surra era na certa. Mas lá um dia Onésimo encontra com Paulo. Paulo falou de Jesus para ele, ele disse, mas eu não posso, eu sou escravo de Filemon. Quem é Filemon? Filemon do não sei quem, tal. Aquele lá que a mulher chama fulano de tal, o pai chama fulano de tal, lá daqui. Rapaz, Filemon é meu amigo, Onésimo. E você, fui eu que ganhei ele para Jesus também. Peraí, eu vou escrever uma carta para ele não te dar uma surra.
E aí fez aquela carta, Paulo fez aquela carta, disse: toma, Onésimo, chega lá, tu entrega para Filemão essa carta. Viu que aí, e naquela carta você vê que Paulo disse assim: ei, Filemão, se Onésimo, agora Onésimo, tu tem que aceitar Jesus, tu tem que ser crente. Onésimo aceitou Jesus e tal. Aí disse: ei, Filemão, viu? Quando Onésimo chegar e entregar essa carta para tu, se ele ainda te deve alguma coisa aí, põe isso aí na minha conta. E quando eu chegar aí eu te pagarei, mas não toca a mão no homem, não. Aí Onésimo voltou, entregou a carta e não apanhou, não tomou a cara sua. Então quando a gente estava no mundo de pecado, a gente estava assim também. A gente estava como Onésimo. Mas quando encontramos com Jesus, que nós contamos nosso problema para Jesus, que o nosso problema era grave, que nós fugimos em Adão, nós fugimos da presença de Deus e que nós agora iríamos tomar uma punição, uma maldição eterna. Jesus disse: se tu me aceitar como Salvador, eu te livro dessa. E a gente aceitou. Aí Jesus foi e intercedeu por nós diante de Deus, como Paulo intercedeu, sabe, por Onésimo diante de Filemão. E aí disse: olha, pai, se isso aí, se a Guinovan ainda te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, mas recebe ele como filho. Lembra que quando a pessoa aceita Jesus, quando a gente aceitou Jesus, que a gente ora a Deus e diz: ó Deus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoa os pecados. Essa pessoa acabou de receber Jesus. Então ali o nome da gente é escrito no livro da vida, os pecados perdoados, e a partir daquele momento a gente passa a ter o direito de ser filho de Deus. Aí a gente agora recebe Deus como pai, Deus recebe a gente como filho, e aí agora a gente e Deus vira carne e unha, andando juntinho. Aí a gente recebe Jesus. Aí Jesus intercede por a gente recebe Deus agora como Pai, Deus recebe a gente agora como Filho. Aí depois Deus ainda manda o Consolador, o Espírito Santo, para auxiliar a gente aqui na terra. Deus e Jesus estão no céu, só está a presença deles aqui. Mas o Espírito Santo não está no céu, o Espírito Santo está em pessoa nas nossas vidas e aqui no nosso meio. Então, é um privilégio grande demais, não é não? Louvado seja o nome do Senhor. Então é maravilhoso poder ter o direito de receber esses 3 companheiros, né, na nossa caminhada. Aí tem gente que na fica dizendo: ser crente é difícil, não dá não, vou sair da igreja que é pesado demais. Rapaz, pesado demais é carregar o fardo e o jugo de Satanás. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo é aquela cana que coloca no boi. Aí Jesus disse: é suave. Então não faz pisadura, não faz ferida. Mas o fardo de Satanás é pesado, que eu já carreguei, e o jugo de Satanás também é pesado. E Satanás não ajuda ninguém. Ele ainda só fica em cima do fardo, sempre em cima do fardo, nas nossas costas, massacrando, não é assim? Hoje eu chorei, passei ali para pegar um cimento, e aí um bêbado me pediu uma carona, todo fedendo. Eu dei essa carona, levei até a casa dele, e aí eu conversando com alguns amigos, eles rindo da cara dele, eu disse: isso é uma fraqueza miserável, uma fraqueza miserável. Aí na hora eu lembrei, ainda tem gente que diz, ainda tem crente que diz que é pesado demais ser crente. Não, ser crente é honroso demais. Só acha pesado demais quem não tem noção. Porque tem uns crentes que é bestalhado, tem uns crentes que é idiota, você não sabe de nada. Tem crente que está na igreja só para querer uma bicicleta de Jesus. Ele não quer outra coisa. Jesus dando uma bicicleta, dando uma motinha para ele, dando um carro, dando uma casa, ele não quer saber. Esse aí é o crente sem noção. Mas o crente que tem noção, ele está de olho na salvação, na vida eterna. Agora, esse fardo e esse jugo que Deus coloca sobre nós, Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aí a gente ainda tem esses 3 companheiros, Deus, Jesus e o Espírito Santo, para nos ajudar a carregar essa carga. Depois nós temos o outro, que é o anjo do Senhor,
Senhor que Deus manda para ficar ao meu redor, para me guardar. Eu ainda tenho um guarda. Deus coloca um guarda para me guardar. Fica ao meu redor, diz a Bíblia. Depois Deus ainda me coloca a igreja na minha vida, que a igreja, uns ora pelos outros, e assim um vai dando vitória ao outro. Então nós temos 5 fontes de bênção, 5 fontes de ajuda que a gente pode extrair ajuda. Então é privilégio demais poder ter esses 3 companheiros na nossa jornada. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino no grego, diapos, que significa homem, tem um uso genérico do texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Por que precisamos nascer de novo? Porque o Senhor Jesus orientou e porque o ser humano, em Adão ele caiu, em Adão todos nós afastamos de Deus. Aí quando chega para a presença de Deus, precisa passar por uma transformação, por uma metamorfose. Todos nós viemos do pecado, todos nós viemos com muitos pecados nas costas, com muitos costumes ruins, muita coisa ruim na nossa vida. Então por isso precisa passar por esse novo nascimento. Precisa regenerar, precisa passar por uma transformação. E quando Jesus pega a gente para transformar a gente, às vezes dói, porque nascer dói. Nascer não é fácil. Então às vezes Jesus pega a gente e começa a transformar a gente. E essa transformação às vezes dói. Porque Jesus começa a entrar na cultura. Jesus começa a entrar na área pecaminosa. E tem coisa que a gente faz, que a gente fazia, que a gente gostava e que para a carne era uma coisa muito boa, mas é pecado que afasta o homem de Deus. Aí Jesus chega e diz: você quer passar pelo novo nascimento? Quer. Você quer passar pela regeneração? Quer. Você quer passar pela metamorfose mesmo? Quer. Pois chega para cá, vem para a minha mesa. Aí Jesus é carpinteiro. Aí Jesus começa a tirar os umbigos para fazer aquela madeira bonita que o marceneiro faz, que o carpinteiro faz. Tem que tirar a casca, o umbigo, é muita coisa. Então aí Jesus diz: tu quer passar por um novo nascimento? Tu quer ter o direito de vida eterna? Chega para cá que eu vou te lapidar. Mas você pode observar que cada coisa ruim que Jesus tira de nós, às vezes no momento dói na gente, mas depois a gente agradece Ele, porque aquilo nos prejudicava. Bendito é o nome do Senhor. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei dos profetas e a história do seu povo. Ele conhecia tudo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras: ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada
diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Então esse homem era conhecedor da religião, ele era conhecedor, ele conhecia Deus segundo a sua tradição. Segundo a sua tradição. Mas você vê que a tradição dele não deu a ele um encontro pessoal com Jesus. Aí um dia ele foi ter com Jesus de noite, porque segundo a tradição, segundo a lei judaica, um príncipe de judeu não podia associar, se juntar à crença de Jesus, à doutrina de Jesus, à igreja de Jesus. Então ele foi de noite ter com Jesus. Jesus disse: olha, aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Você tem que assumir que você é pecador. Você tem que assumir que você está distanciado de Deus, longe de Deus, e que você precisa passar por uma regeneração. A história diz, naquele momento Nicodemos não aceitou Jesus, porque quando um príncipe dos judeus, se um príncipe dos judeus se convertesse à doutrina de Jesus, se alinhasse às doutrinas de Jesus, ele perderia tudo. O carro, ele perderia a casa, bens, era tudo confiscado. E quem desse um emprego para ele também seria punido. Então o negócio era feio. Mas a história diz que Nicodemos, no fim da sua vida, rendeu aos pés de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha sido ressuscitou e tal, mas ele aceitou Jesus e disse: vocês podem tirar tudo de mim, mas a minha alma vocês não podem tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem. Então o homem ele só pode nascer de novo se for através dessa obra do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo de Deus não convencer, ninguém consegue se regenerar, porque é o Espírito Santo que gera em nós o entendimento, é o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento, é o Espírito Santo que pesa a nossa consciência para a gente se arrepender das coisas erradas que praticamos. Louvado seja o nome do Senhor. O novo nascimento e seu processo. A expressão novo nascimento, a expressão de novo, que significa do céu, mostra que a sua vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez o uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente o seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, Espírito, vento. Ninguém pode ver nascer, ninguém pode ver nascer, nem para onde vai, mas pode sentir. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, com a obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então, o novo nascimento é uma coisa que vem do alto, é uma coisa que vem do agraciar de Deus. Eu não queria ser crente, não gostava de crente, não me via crente, mas um dia dentro de uma boate, eu peguei o copo para tomar cerveja, eu ouvi uma voz e disse para mim: se Jesus voltar e tu nessa vida tu vai para o inferno.
aquele som da boate e essa voz nítida cobriu tudo. Eu saí correndo. Outro dia eu estava jogando sinuca, quando levei o taque na bola, ouvi essa mesma voz. Outro dia eu estava angustiado, eu tinha tentado suicídio. Estava numa casa lá na Rosa, a casa que meu pai tinha, e uma irmã cantou o hino 208, e eu chorei demais naquele dia. Quando ela acabou de cantar aquele hino, eu levantei as mãos a Deus e comecei a pedir força ao Senhor para eu chegar à igreja. Então cheguei à igreja, não é porque eu fui inteligente ou isso e aquilo. Eu cheguei à igreja porque isso veio de cima. Deus agraciou na minha vida e agraciou na tua vida. Hoje você é crente, não é porque você é inteligente, porque você é isso e aquilo. Você é crente porque Deus agiu na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você já viu que a gente fica bestinha? Depois que Jesus pega a gente, é bom, nós vamos aprender aquele hino. Jesus amontou no burrinho, e o burrinho era brabinho. Mas depois que Jesus amontou no burrinho, o burrinho ficou assim. Rapaz, não é assim mesmo? O homem ele é duro, endemoniado, aquela natureza ruim. Aí quando Deus revela isso para ele, rapaz, aí o cara fica bonzinho, arrepende na hora que precisa se arrepender, chora na hora que precisa chorar, vira uma criança, fica bestinha. Porque Deus entra na vida e dá entendimento. Então nós somos crentes hoje, porque Deus agiu em nosso favor. Grave isso aqui, viu? Você é crente porque Deus agraciou em você. Que muitos por aí morreram sem esperança. Não aconteceu com muitos aí o que aconteceu com você. Louvado seja o nome de Jesus. Tu entendeu, né? O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Nascimento, o Novo Testamento, o conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com um cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida da palavra grega, de acordo com Jeremias 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentum traduz essa mesma força descrita no termo diaté. Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Eu falei no início, o Novo Testamento é preciso você ler com muito cuidado, não ficar lendo como muitos fazem, que abre a Bíblia e diz: Deus falou comigo aqui. Deus pode até falar numa necessidade extrema. Agora, é preciso a gente ler, e ler corretamente, devagar, para a gente entender. Depois que conhecer o Novo Testamento, aí vai lá no Velho Testamento. E assim vai. E depois você vê que o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Com muito cuidado, porque existem coisas que não foi escrita para nós lá
no Velho Testamento. Só esse cuidado. Tem igreja que diz que mulher não pode evitar e que tem que crescer e multiplicar porque Deus falou. Então são coisas que precisam ser bem estudadas, senão o bicho pega. O tema principal do Novo Testamento, o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Então o tema do Novo Testamento é esse: Jesus como tema central. Tudo precisa voltar para Jesus. Tudo precisa voltar para Jesus. Se sair de Jesus, não dá certo. A Bíblia condena. Porque Jesus tem um tema, uma mensagem, uma ênfase, que ele sempre leva as pessoas para esse tema salvífico. Porque muitas pessoas pregam Jesus como um abençoador para dar carro, um abençoador para dar fazenda, um abençoador para não sei o quê. E aí tira o foco da salvação. E Jesus, ele não veio ao mundo para dar carro. Jesus não veio ao mundo para dar fazenda, porque nem ele tinha. Então Jesus não veio ao mundo prometer fazenda. Quando foi que Jesus pregou dizendo: eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma fazenda? Jesus nunca pregou assim. Mas aí, principalmente nós brasileiros, que viemos de um berço candomblessista, onde aprendemos, a gente ia na casa do benzedor e dava lá uma oferta para o benzedor benzer a gente. Sempre foi assim. Então nós viemos de um berço assim. Aí quando chega dentro da igreja, se a gente não tiver cuidado, a gente fica voltado só para os bens materiais. Mas Jesus não dá não, pastor, dá na hora dele e segundo a vontade dele. E quando vou pedir uma coisa, Senhor, estou querendo isso. Mas se o Senhor vê que isso vai me atrapalhar, deixa para lá. Não entende? Porque tem bênção material que atrapalha, como eu já vi, posso provar. O cara era na igreja buscando a Deus. Só foi Jesus dar um carro. Hoje eu não vou na igreja, não, que eu tenho que lavar o carro, lavar a bênção que Jesus me deu. Está vendo? Já está atrapalhando. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos as promessas, no Novo o seu cumprimento, e nesse Testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso a gente ter muita humildade e todo dia estar pedindo ao Senhor: me ensina a andar, me ensina a viver segundo a tua vontade. Porque o plano de Deus, através de muitas profecias, de muitos profetas, muitos tal,
voltava para Jesus. Porque lá no Éden, quando ele estava punindo Adão e Eva, ele olhou para a serpente e disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Ali Deus já arquitetou um plano de salvação para o ser humano. Não dá mais para ficar na terra, mas ele preparou o céu para a gente. Louvado seja Deus. Então Deus, ele sempre trabalhou nessa direção: salvar o ser humano, livrar o ser humano da condenação, ajudar o ser humano a chegar no céu. Então, quando ele enviou Jesus para morrer, porque um justo teria que morrer pelos pecadores. Olhou para a terra, não viu um justo sequer, então enviou Jesus. Mas Jesus veio ao mundo, não foi com outro objetivo. Jesus veio ao mundo com o objetivo de reconciliar o homem com Deus. Porque o homem estava de um lado e Deus do outro. Então Jesus veio ao mundo, morreu, para dar direito ao homem de reconciliar com Deus. Ele não disse: é o sangue do Novo Testamento, é o sangue da Nova Aliança, é o sangue do Novo Pacto. Ali ele estava dizendo: o pacto em Adão quebrou, mas nós estamos lutando para fazer um reparo e levar vocês a um novo pacto, a uma nova aliança, a um novo testamento com Deus, a comungar com o Senhor. Não dá mais para vocês ficar aqui, disse Jesus, mas vamos reconciliar com Deus, e aí a eternidade para nós morar. Então é muito fácil, precisamos fazer isso. É o novo nascimento. É fácil passar por esse novo nascimento? Não, porque nascer dói. Não é só a mãe que sente dor, a criança também sente. A criança é porque não fala ainda, mas não é fácil. E passar pelo novo nascimento não é fácil, mas é possível. E quando você passa por esse novo nascimento, rapaz, mas é uma alegria. Quando você passa pelo novo nascimento, você passa a ter o direito de comungar com Deus, de viver com Deus, de andar com Deus, de sentir Deus, de ouvir as pisadas dele aqui do teu lado. Quando a gente passa pelo novo nascimento, a gente não vê Deus, mas sente Deus. Então, por exemplo, eu não estou vendo o vento desse ventilador, mas eu estou sentindo. Então, quando a gente passa por esse novo nascimento, quando a gente deixa Deus transformar a gente passa a sentir Ele. E só sente Ele quem passou por esse novo nascimento. Quem não passar por esse novo nascimento não consegue sentir Deus. Vê os outros sentindo, mas ele não consegue. Que Deus em Cristo te abençoe. Nesse momento, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede, eu quero convidar nossos amigos que estão conosco nesta noite para receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deus tocou no teu coração, colocou no teu coração o desejo de nesta noite aceitar Jesus. Eu te convido para levantar de onde você está e vir aqui à frente para nós te apresentar a Deus, para nós te consagrar a Deus. Deus está tocando no teu coração, então levanta e vem em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Eu sei que não é fácil, eu sei que a batalha é grande, porque é uma intervenção maligna, dizendo não é para você ser crente, não é para você aceitar Jesus. Mas Deus está aqui, a Trindade Santa está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e está querendo apossar da tua vida. Mas para apossar da tua vida, precisa você nesta noite fazer essa decisão. Não tendo que Deus em Cristo te abençoe e que esta não seja a última oportunidade da sua vida. Fica de pé, vamos orar, encerrar o nosso trabalho e voltar para casa. Louvado seja Deus, com aquela sensação de dever cumprido
que viemos à igreja, que cumprimos com o nosso dever e agora vamos voltar em paz para casa. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa necessitamos das vossas orações. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por tudo, para te agradecer por esse tempo que passamos aqui, para te agradecer pela palavra linda, e que essa palavra fique aqui no meu coração e me ajude, Espírito Santo, a colocar em prática. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada irmão que levantou a sua mão. Eu não sei o que o irmão, a irmã está passando, mas o Senhor sabe. Deus, se é enfermidade, que o Senhor visita com a cura. Se é problema, do Senhor visita com a solução. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, coopera conosco e confirma nossa oração na vida desse irmão, dessa irmã. Dá um retorno abençoado, um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.